Fala pessoal, professor Flauzino na área, JC Flauzino. Hoje a aula é sobre uma temida banca, uma banca chamada FGV. Esta banca é temida, muito temida, tá? Não é tão fácil como algumas pessoas podem dizer por aí. Porém, também não é impossível acertar as questões, claro, desde que você tenha um instrumento correto para acertar a questão. Tudo bem? O que eu penso sobre concurso público? A maioria de vocês, quase todos, não querem dar aula de português. Até porque vocês já são formados nas suas respectivas áreas. O que vocês querem? Vocês querem pegar as questões e acertar. O que eu penso de concurso? Eu sou obrigado a mastigar a matéria para vocês. Eu não falo bonito, eu tento ser o mais prático possível. Não adianta nada eu falar bonito se o aluno não entende ou se o aluno não vai acertar a questão. Tudo bem? A banca FGV, ela gosta muito de interpretação de texto. Ela gosta mais de interpretação do que compreensão. Então, ela ama interpretação. Ela gosta de reescritura, ela gosta de adjunto e complemento. Algumas questões trazem preposição nocional, preposição relacional. Ela gosta de semântica, tá bom? Então é uma banca muito especial e vocês verão, tranquilo? Vamos lá então, né? Para que nós não possamos perder muito tempo. Curso MS, curso na área da saúde. Professor, quais áreas da saúde? Todas as áreas, todas as áreas da saúde, tranquilo? Então, vamos para a primeira questão, né? Aqui está Prof. Carlos Flauzino. Tira esse Carlos aqui, porque eu lembro da minha mãe quando ia bater em mim. Pelo amor de Deus, né? Tira. Só professor Flauzino. Banca FGV. Tranquilo? Beleza, pessoal. Vamos lá. Ano 2024. Ih, tá velho, hein? Tá velho, hein? Órgão TJ. TJ é considerado provas medianas para difícil. Então, ano 2024, banca FGV, tá bom? TJ, técnico judiciário, área de apoio especializado. Abaixo aparecem 5 cartazes de rua. O cartaz que está inteiramente correto. Professor, correto em quê? Correto. Ele quer a parte gramatical. Então não interessa, ele não indicou se é crase, se é concordância, se é regência, se é acentuação, se é ortografia. Não. É uma questão dessa, o cara tem que saber, tem que ter uma boa bagagem de gramática. Tudo bem? Vamos lá. Então, abaixo aparecem 5 cartazes de rua. O cartaz que está inteiramente correto. Então, ele quer a correta. Vende-se plantas. Já sabe que está errada. Por quê? Quando eu tenho o verbo transitivo direto
ou o verbo transitivo direto e indireto, acompanhado da partícula se, logo nós teremos sujeito. Não esqueça que o verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito. Prof, e esse se vai ser o quê? PA, partícula apassivadora. Em algumas gramáticas, como a do Napoleão Mendes de Almeida, Gramática Metódica da Língua Portuguesa, da capa azul, tipo um azul assim brilhoso, lá, sujeito começa na página 410. Ele diz ou partícula apassivadora, ou pode ser dito pronome apassivador, tá? Porém, a maioria das bancas vão trazer, a FGV geralmente irá trazer como partícula apassivadora. Vem de verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Acompanhado do se. Acompanhado do se. Então, plantas será o sujeito. Plantas está no plural. Então, não é vende-se, o certo é vendem-se no plural. Professor Flauzino, só tem um pequeno problema. Ih, rapaz. Qual é o pequeno problema? Eu não sei nem o que é verbo transitivo direto e muito menos verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem, tenha calma. Tente passar a frase... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar, né? Apaga. Tente passar a frase para a voz... Vou apagar aqui, calma aí. Para a voz passiva analítica. Se você conseguir passar a frase para a voz passiva analítica, é porque ela tem sujeito. Vamos lá? Vende, até para falar é complicado. Vende-se plantas. Então, ai, professor, eu não sei se plantas é o sujeito ou não. Não sei. Passe para voz passiva analítica. Vamos lá? Plantas são vendidas ou plantas é vendida. Planta é vendida. E aí, o que você acha? Planta são vendidas ou plantas é vendida? Olha, plantas é vendida. Repreenda. Então, o certo é plantas são vendidas. Plantas passou seu sujeito, sujeito no plural, verbo no plural. Logo, o gabarito é o item A. Professor Flauzino, fala. Professor Flauzino, professor Flau, diga. Professor, eu não sei nem o que é VTD, nem o que é VTDI, e muito menos voz passiva analítica. Eu não sei nada disso, mas eu quero acertar. Ah, você quer acertar? Então vamos para o último jeito. Vamos lá então, apagar tudo isso aqui. Apagar. Apaga, cadê? Apaga, 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 apaga. O que você vai fazer? Né? Eu estou meio torto aqui. O que você vai fazer? Deixa eu sair daqui, né? Quando eu tenho verbo VTD ou VTDI mais se igual a sujeito. Tudo bem. Mas vamos supor que você não saiba se ele é VTD ou VTDI. O que você faz? Você faz a pergunta o que ou faz a pergunta quem? A resposta provavelmente é o sujeito. Agora, cuidado.
O sujeito não pode ser advérbio, o sujeito não pode ser adjetivo e não pode ter o quê? Palavra com preposição antes. Tudo bem? Tudo bem. Então, cuidado. Você faz a pergunta quem é o verbo. Aí haverá uma resposta. Essa resposta não pode ser advérbio, não pode ser adjetivo e não pode ter preposição antes. Se for advérbio, se for adjetivo e se houver preposição antes, já sabe que não é sujeito. Vamos lá? Vende-se o quê? Ixi, agora ficou bem gostosinho, ó. Vende-se o quê? Tá vendo como ficou gostosinho? Encaixou. Quando eu digo, pessoal, ficou gostosinho, é uma questão didática, entenda, tá? Ah, é professor de português falando que ficou gostosinho. É uma questão didática. É para você tentar verificar com mais precisão, tá? Vamos lá. Vende-se o quê? Ó, vende-se o quê? Plantas. Percebeu que encaixou? Vamos lá. Plantas é um advérbio? Não. Plantas é um adjetivo? Não. Tem preposição antes? Não. Então, plantas é o sujeito. Sujeito no plural, o verbo deveria ficar no plural. Tranquilo? Ei, professor, mais tranquilo do que isto não tem. Vamos lá. Não dobre à direita. Não dobre à direita. À direita é um adjunto adverbial de lugar. Esse adjunto adverbial é um adjunto adverbial de lugar e é feminino. Logo, aqui deveria haver um acento grave. Se o cara for um gramático muito chato, muito cri-cri, muito chato, ele pode trazer como adjunto adverbial de direção, tá? Mas para cair adjunto adverbial de direção, será muito difícil. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Estacionamento gratuito. Eita misericórdia. Eita misericórdia. Já pensou? Você vai encontrar com aquele gato ou com aquela gata a primeira vez. Aí vocês vão para um restaurante. Aí vem a entrada do restaurante. Aí ele fala assim, você não pedi nada. Aí você, não, amor não, é primeiro encontro não. Não, é gratuito. Pronto, acabou o clima, vamos para casa, embora, acabou o romance, acabou o encanto. Não é gratuito, não. Não. O certo é gratuito. Professor, fala, Joana. Professor, mas o William Bonner no Jornal Nacional fala gratuito. William Bonner, tudo bem, mas ele está errado. Não é gratuito. O certo é gratuito. Não existe gratuito, tá? O certo é, olha qual é o certo, ó, é gratuito. O I não está sozinho, tudo bem? Então, quer dizer, professor, que eu sempre falei errado, gratuito? Infelizmente, sim. Vamos lá. Sanduíche misto. Eita, rapaz. R$10. Porém, esse sanduíche está estragado, meu filho, né? O queijo está estragado. Como é que você sabe? Olha, só olhando para cá. Não é misto com X. É misto. É misto com S. Não é misto com X. É misto com S. Então, vamos lá, vamos ver se você está prestando atenção na aula. Não é o A, não é o B, não é o C, não é o D. Gabarito? Moleque! Rapaz! Gabarito é de escola. Tranquilo? Olha só. Cara, se você não soubesse gramática, ó, acento grave, concordância,
acentuação, ortografia, tudo junto e misturado. Tranquilo? Então, meu querido, esta é a banca de vocês, a banca FGV. Essa banca FGV, cara, é uma das pouquíssimas bancas, né? Ela fala o quê? A FGV traz o advérbio todo como advérbio que pode flexionar. Aí você deve estar na tua casa, como é que pode esse carioca vir pra cá falar uma besteira dessa, que advérbio pode variar? Eu aprendi a minha vida toda que advérbio é invariável. Não, só tem um advérbio que pode variar, que é o advérbio todo. Segundo Bechara, Evanildo Bechara, Domingo Pascoal Segala, Napoleão Mendes de Almeida e a banca FGV. Percebeu? O nível da banca, olha, o nível da banca, percebeu? Pessoal, bora, acertei a primeira, agora fiquei empolgado. Vamos para a segunda. Ixi, meu irmão, vamos lá. Ano 2023, tá bom? Prefeitura de São José dos Campos, técnico em enfermagem. Vamos lá. Assinale a frase abaixo em que as duas palavras, precisam ser as duas sublinhadas, mostram acento gráfico devido à mesma regra. Então, ele quer a mesma regra. Ele quer a mesma regra. Ele não quer regra diferente, ele quer a mesma regra. Tudo bem? Vamos lá. Quando a infância morre, seus cadáveres são chamados de adultos. Infância. Infância é uma paroxítona terminada em ditongo. Professor, para tudo. O que foi? Professor, infância, professor, não é uma paroxítona, é uma proparoxítona. Opa, calma, que não é bem assim. Calma. Vamos lá. Quando eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ela pode se separar ou não. Ela pode ser paroxítona ou ela pode ser proparoxítona. Ela pode ser as duas. É o que chama de proparoxítona relativa, proparoxítona eventual, proparoxítona acidental, proparoxítona, sai daí, Flauzino, aparente. Tudo bem? Flauzino, mas a banca FGV, ela aceita qual? Ela aceita a paroxítona. Tudo bem? Ela aceita a paroxítona. Fala, João. Professor, é porque eu fiz uma questão do SESP e Sebrasp, ela aceitava as duas. Opa, SESP e Sebrasp. Professor, eu fiz o concurso. Não, João. A FGV, ela aceita como paroxítona. Ela pode mudar? Claro que ela pode. Porém, ela vem cobrando como paroxítona. Tudo bem? Então, vamos continuar. Vamos lá. Adolescência. Paroxítona terminada em... Não, falta aqui a primeira ainda. Cadáveres. Cadáveres é uma proparoxítona. Então já não é o gabarito A de amor. B. Adolescência. Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo.
Ah, então é a B. Calma, faça todas. Faça todas. Período. 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 Aqui seria oxítona. Aqui seria paroxítona. Como é aqui, nada mais é do que uma proparoxítona. Então já não é nem a letra, vou apagar tudo aqui, nem a letra A de amor, nem a letra B de baixinho. C. É. Ó, é só tem uma sílaba, monossílabo. Fazer. Aí tem duas sílabas. Oxítonas, misericórdia. Essa aqui, meu filho, não dá pra marcar, não. Você. Você nada mais é do que uma oxítona. Uhul! Pegá-la. A pessoa agora fica em dúvida. Pegá-la entra em que regra? Sempre que um verbo aparecer com o pronome oblíquo, tira o pronome oblíquo. Tira, ó. Tchau, pronome. Tchau, pronome. Beleza. Aí faz pela regra normal da acentuação. Pegar. Pegar. Pegar é uma oxítona. Prof, quais as oxítonas acentuadas? Terminadas em A, E, O, em. Decorou. Quer ver? As oxítonas acentuadas são terminadas em A, E, O, em, ens. 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 Pronto, acabou. Decorou. Ai, mas eu vou pagar mico? Oi, meu filho, pagar mico sendo servidor público, nunca mais trabalhar para os outros, nunca mais... Não. Ah, mas eu quero ser servidor público no trabalho? Não disse isso. Eu disse para trabalhar CLT. Acabou, meu irmão, tá? A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Morreu. Gabarito, nem sei qual é, porque eu me empolguei aqui. Gabarito D de dado. Metafísica. Metafísica é uma proparoxítona. Inacreditável é uma paroxítona. Gabarito já foi dado. Ih, meu parceiro. Aí agora o bicho pegou. Ano 2024. Assim, eu nem precisaria ler banca FGV, né, pessoal? Porque é da FGV. Então vamos lá. Ano 2024. Pronto. Assinale a frase abaixo em que o vocábulo melhor mostra uma classe gramatical diferente das demais. Pô, legal pra caramba. Melhor. Dinheiro é o melhor cosmético. O O se refere a cosmético. O O é um artigo. Logo, cosmético virou substantivo. Tudo bem? É o melhor cosmético. Ele é o melhor. Meu irmão, não tem não, é o melhor. É porque eu não entendo esse negócio assim, né? Vou não sei nem o que falar. Sei lá. Batom. Esse aqui é o melhor batom que tem. Meu, esse batom aqui, você beija seu namorado o dia todinho e não sai. Esse batom aqui, ele é até contra o sol. Esse batom aqui, quando chega no escuro, brilha. Esse batom aqui, você percebeu? Ele é o melhor. Esse melhor está sendo usado como adjetivo. Então, esse melhor está sendo usado como adjetivo. A melhor forma, apagar tudo aqui para explicar tudo de novo. O A se refere à palavra forma. Forma é um substantivo. Melhor se refere à forma. Melhor é a característica da forma. É a melhor forma de emagrecer. Eu estou caracterizando. Eu estou dando uma qualidade. Então, esse melhor também vai ser adjetivo. Então, não é a A, não é a B. C. Se há alguma coisa que queremos mudar em uma criança,
devemos primeiro verificar se não é melhor fazer essa mudança. Esse melhor está dando também uma ideia de adjetivo, algo melhor. Não há melhor amigo. Amigo, substantivo. Melhor se refere a amigo. Melhor é adjetivo. Não é qualquer amigo não, filho. É o melhor amigo. Então, só sobrou questão 3. Item E de escola. As aulas presenciais ensinam melhor. Esse melhor está se referindo ao verbo ensinar. Ensinar é verbo. Então, melhor está se referindo ao verbo. Ensina como melhor. Então, esse melhor está funcionando como advérbio. Logo, o gabarito da questão 3 é o item E de escolinha. Tranquilo? Professor? Tranquilo e favorável. Belezinha. Passa, passa, passa. Então, vamos lá, né? Tudo bem, pessoal? Até agora? Tá tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Ih, meu irmão. Essa questão aqui. Ano 2024. Eu escolhi uma questão logo de língua portuguesa. Professor de língua portuguesa. Tá? Para você ver se dá para fazer as questões, mesmo sendo um professor de língua portuguesa. Vamos lá. Enquanto os socialistas gostam de falar das imperfeições do mercado, é do mercado, né? Os liberais têm medo das imperfeições do mercado. Então, também, vamos lá, então. Os termos sublinhados funcionam como adjunto adnominal e adjunto adverbial, né? Eu acho que é das imperfeições, né? Pronto, tudo isso. Beleza. Olha só, amiguinhos. Às vezes, você não sabe a questão, mas pelo nome dá para ir eliminando. Vamos para cá. Adjunto, vamos prestar atenção aqui, por favor. Adjunto adnominal. Ad significa junto ou ao lado. Ad, mesma coisa, junto ou ao lado. Nominal é o nome. Agora olha que legal. Adjunto adverbial. O adjunto adverbial, verbial, ele se refere ao verbo. Então vamos lá. Enquanto. Não, então ele está dizendo que esse primeiro aqui é um adjunto adnominal, enquanto esse segundo aqui é um adjunto adverbial. Não é isso? Vamos lá. Das imperfeições do governo se refere à palavra medo. Medo é um verbo? Não. Se medo não é um verbo, então não tenho um adjunto adverbial. Ah, rapaz, mano. Vamos lá. A locução do mercado equivale ao adjetivo mercantis? Claro que não. Mercantis é diferente de mercado. As únicas locuções adjetivas da frase são do mercado e do governo. Eita. Logo, elimina aqui. Deixa eu tirar aqui. Não, aqui. Pronto. Logo, o gabarito da questão 4 já foi vista gabarito C. Por quê? Do mercado, imperfeições do homem, imperfeições do garoto, e está especificando as imperfeições. Logo, se está especificando, nós chamamos de locução adjetiva. Imperfeições do governo, mesma coisa. Aqui é do mercado e aqui é do governo, está especificando imperfeições. Tem imperfeições do governo, tem as imperfeições da escola, tem as imperfeições do menino. Então, do governo
também é uma locução adjetiva. Gabarito, as únicas locuções adjetivas da frase são do mercado e do governo. Professor, por que das imperfeições não? Porque para ser locução adjetiva, ela tem que se referir, para ser locução adjetiva, ela tem que se referir a um substantivo. E esse substantivo não perde preposição. Por isso, gabarito é o item C de caveira. O termo das imperfeições e tem medo das imperfeições equivale ao adjetivo imperfeito. Meu Deus do céu. O termo do governo equivale ao adjetivo governante. Não. Do governo é uma coisa, governante é o sentido mais geral. Então, gabarito C de casinha, C de caveira. Tranquilo, pessoal? Beleza? Apertei um negócio aqui, mas voltei. Tá certo? Queridos, devagar, tranquilo, porque o negócio é, cruel. Percebeu? Cruel. Vamos lá. Próxima. Assinale a opção que apresenta a frase que o vocábulo mais tem valor de quantidade e não de intensidade. Cara, o que eu faria? Falando o que eu faria? Eu não tentaria entender o mais. Olha só que bizuzinho que eu vou te dar. Mais. Sai daqui que eu tô todo torto. Mais quantidade mais intensidade. Flauzino, quando o mais ele vai ter valor de quantidade? É quando ele se referir a um substantivo. Flauzino, quando o mais vai ter valor de intensidade? É quando ele se referir ao verbo. Acabou, meu irmão. Ei. Acabou. Chegou e acertou a questão. Tranquilo? Vamos lá? Nada agrava mais. Agrava mais. Esse mais se refere a agrava. Agrava é verbo, então ele tem valor de intensidade. Nada mostra mais covardia. Nada mostra mais covardia. Ei, covardia, né? Olha que legal. Então, presta atenção, tá? Nada mostra mais covardia que a riqueza. Esse covardia não é que está chamando alguém de covarde, é a covardia em si. Então, ele quer o quê? Tem valor de quantidade. Então, esse covardia é um substantivo. Logo, quando mais se refere ao substantivo, ele tem valor de quantidade. Gabarito B de bola. Os homens mais respeitáveis. Respeitáveis é um adjetivo. Se eu quiser também aqui, eu posso colocar aqui um adjetivo e posso colocar aqui um advérbio, mas nunca vi. Tranquilo? Então, vale mais vida de pobre, vale mais vida de pobre, vale mais. Então, esse mais está indicando intensidade. Assinale a opção que apresenta a frase em que o vocábulo mais tem valor de quantidade e não de intensidade. Então, o gabarito já está aí. Gabarito da questão 5 é o item B de bola. Vamos lá, questão número 6, 2024. Vamos lá, né?
Assinale a opção e que o uso da próclise é obrigatório. Primeiro, o que é uma próclise? Próclise é o pronome oblíquo átono antes do verbo. Pronto, isso é a próclise. Aí nós temos 3 casos. 4. 4. Próclise, ênclise, mesóclise e apossínclise. Não. Aí, professor, você brincou. Apossínclise? Sim, apossínclise. Silveira Bueno, tá lá na gramática dele. Agora, apossínclise eu vi que caiu uma vez na prova no CESP e Sebrasp. Na FGV, eu não vejo cair apossínclise. Então, é próclise, ênclise e mesóclise. Então, ele quer um caso obrigatório de próclise. Próclise é o pronome antes do verbo. Tranquilo? Tá beleza? Tá de boa? Tá de leve? Ai, professor, tá de leve. Pessoal, só brincadeira. Uma maneira didática de conversar com vocês, tá bom? Vamos lá. Os convidados que não dançavam se haviam, não lhe posso contar, e ele se pôs a caminho. Em se tratando, parou. Tá aqui o gabarito é o item D. Prof, diga, mas por que o gabarito é o D? A gramática diz quando eu tenho em mais verbo no gerúndio, é um caso de próclise. Em mais verbo no gerúndio é um caso de próclise. Próclise é o pronome antes do verbo, gabarito de dadinho. Professor, fala meu querido, eu queria que você explicasse por que não é a letra E. Clara se sentiu. Vamos lá. A gramática diz que quando eu tenho sujeito mais verbo, agora não é qualquer sujeito, tá? O sujeito tem que ser ou um pronome pessoal do caso reto, ou um substantivo, ou um pronome de tratamento. Então, quando o pronome pessoal do caso reto for sujeito, quando o substantivo for sujeito, quando o pronome de tratamento for sujeito, é facultativo, ou pode ser próclise, ou pode ser ênclise, tá? Clara se feriu. Quem se feriu? Clara. Clara é o sujeito e Clara é um substantivo. Então eu posso falar Clara se sentiu, ó, Clara se feriu. Clara se sentiu ou Clara sentiu-se. Ah, eu não concordo com isso. Opa! Quem traz isto é um cara chamado Napoleão Mendes de Almeida. Tranquilo? Um cara latinista, tá? Latinista é estuda latim, escreve uma gramática de latim, tá? Provavelmente, se você fizer letras ou na UES ou na UFC, você vai comprar uma gramática dele de latim. Vamos lá, né? Mesma coisa com a letra D. Ele era o especialista, né? Não, D não, rapaz. Que deu o quê? Então vamos para a letra C, quer dizer, ele se pôs. Ele é o sujeito e ele é um pronome pessoal do caso reto. Então é ele se pôs ou ele pôs-se. Tudo bem? Agora cuidado. O que eu vou falar agora, anote aí, tá? Quando eu digo sujeito mais verbo, ou vai ser um verbo no infinitivo ou até no gerúndio. Nunca no particípio. Ei, olha para cá, olha para mim. Nunca no particípio. Ei, olha para cá, olha para mim. Nunca no particípio. Por quê? Nunca haverá pronome oblíquo átono depois de verbo no particípio. Nunca
haverá pronome oblíquo átono depois de verbo no particípio. Professor, e quando é nunca? Nunca, tá bom? Só cuidado com isso, tudo bem? Vai. Então, agora vamos explicar a letra B. Vou ter que apagar aqui a letra B. Não esqueçam, pessoal. A letra B, eu posso falar não lhe posso ou não posso contar-lhe. Por quê, professor? Por quê? Boa pergunta. Quando eu tenho qualquer palavra atrativa mais dois verbos, professor, o que é uma palavra atrativa? Qualquer palavra dos casos de próclise. Quando eu tenho palavra atrativa mais dois verbos, o pronome pode ficar antes do primeiro verbo ou depois do segundo verbo. Antes do primeiro verbo, depois do segundo verbo. Isso só acontece com dois verbos e com a palavra atrativa. Olha que legal. Não é uma palavra atrativa, porque é um caso de próclise, né? É uma palavra negativa. Posso contar dois verbos. Então, não lhe posso contar ou não posso contar-lhe. Percebeu? Não esqueça, só não pode ser verbo no particípio. Caramba, flau. Fácil aí. Apagar para... Não, vamos explicar logo a letra A. Os convidados que não dançavam. Cara, isso aqui é uma polêmica grande, tá? Grande. Porém, a banca aceitou como os convidados que não dançavam se haviam ou haviam-se. Professor, mas não pode ser espalhado se não? Claro que não, porque aqui é particípio. Então, por isso que não pode aqui, tá? Ou aqui ou aqui. Polêmica, tá? Muita polêmica. Eu não concordo, mas eu e nada sou igual a nada, tá? Mesmo não concordando, o gabarito seria o entender pela eliminação, tá bom? Não vou nem falar para não complicar a sua vida, porque a banca a banca FGV aceitou, então vai. Tranquilo? Beleza. Assinale a frase que mostra problemas de correção com o emprego do acento grave indicativo da crase. Ele quer a errada, que mostra problemas. Então, se mostra problema, ele quer a errada. Ah, professor, mas nem tudo aquilo que tem problema errado. Não. Né? Vamos focar no que a questão quer. Não é nada de, tá? Quando diz problema, é que está errada. A questão, pronto, beleza? Tá? Porque um dia eu disse na sala, né? Estava na sala de aula e a questão era outra questão, que mostra problema em sua estrutura. Aí a pessoa, não, mas se mostra problema, não quer dizer que está errado. Não. Vamos voltar para a aula, para a questão, entendeu? Não adianta devagar sobre isso, tá certo? Ó, focado. Vamos lá? Os sábios dizem que a vossa luz... Não, eu vou logo no ar, né? Que a vossa luz se apagará um dia. Disseram os vagalumes, as estrelas. Estas, porém, não responderam nada. Fiquei atento à tartaruga. Se achares R$3, leva-os à polícia. Agora, ó, tudo que tem A, você tem que olhar, tá, pessoal? Aqui não tem um A, você tem que olhar. Aqui não tem um A, você tem que olhar. Aqui não tem um A, você tem que olhar. Aqui não tem... Opa, aqui não tem mais nenhum, não. Aqui não tem um A, você tem que olhar. Aqui não tem um A, você tem que olhar. Tá? Aqui não tem um A, você tem que olhar. Tudo que tem A, mesmo que não tenha um acento, tá? Dinheiro é igual a... Aqui não tem um A, tem que olhar. Tudo bem? Vamos lá. Então ele quer problema. Então só apagar aqui, né? Para que eu possa explicar bem direitinho. Vossa luz. Os sábios dizem que a vossa luz... Então aqui realmente não tem crase mesmo. Tá bom? Disseram os vagalumes às estrelas. Quem diz algo a alguém. Tá correta? Fique atento à tartaruga. Quem fica atento a algo. Tá correto?
Se achares R$ 3, leve-os à polícia. Tá correto? Porque quem leva, leva algo, a alguém ou a algum lugar. Tá correto? A um banco. É artigo, então aqui não tem crase. Tá correto? Às vezes, locução adverbial. Tá correto? Dinheiro é igual a táxi. Táxi é masculino. Por isso que não tem crase. Gabarito da 7 é de escolar. Tranquilo? Assinale a frase abaixo em que o uso do acento grave indicativo de crase é optativo. Essa daí, meu irmão, essa daí foi tranquila. A responsabilidade pelo parto foi entregue a Maria. Maria é um nome de mulher, nome próprio feminino. Pronto. Nome próprio feminino, logo é facultativo, gabarito A de avião. Agora, cuidado, olha para cá. Quando esse nome de mulher, como uma mulher famosa, como uma mulher célebre, tá? Aí não tem crase, tá? Quando eu tenho o nome de uma mulher e for uma mulher famosa, uma mulher célebre, aí não tem crase, tudo bem? Como eu vou saber que ela é famosa? Pelo contexto. Como que eu vou saber que ela é célebre? Pelo contexto. Então, se for o nome de uma mulher famosa ou célebre, não haverá crase. Não haverá crase, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? Pronto, vamos lá então. Mas vamos ver as outras, né? Ô, professor, para a aula. Para a aula, professor, para a aula. Para a aula aí, professor, para a aula. Para a aula, professor. Professor, eu acho que você é burro. Por que eu sou burro? Porque o gabarito pode ser também o B. Pode? Vamos ler então o B? Crianças adoráveis são propriedade da raça humana. Crianças mal criadas pertencem às suas... Ui, professor! Suas mães. Pronome possessivo feminino. Crase facultativa. Não! Não, meu filho, não! Por que não? Porque ele tem que estar, ó, pronome possessivo feminino singular para ser facultativo. Pois se estiver no plural, a crase será obrigatória, segundo um gramático chamado Evanildo Bechara. Professor, mas eu fiz uma questão da IDECAM. Não. É para não falar, né? Não. IDECAM, FGV. Percebeu? Então, a FGV, com os pronomes possessivos femininos, plural, a crase é obrigatória. Segundo um cara chamado Evanildo Bechara. Se tiver no singular, aí sim. E se o termo regente pedir preposição, aí é facultativo. Tudo bem? Olha a pegadinha boa aí. Olha a pegadinha boa. Ah, mas aí IDECAM... Não. IDECAM, FGV, CESP, SEBRASP. Tudo bem? E aí, professor? Então, o gabarito, então, é o item A mesmo, né? Ô, professor, que coisa chata. É o A, né, professor? É o A. Gostei não, professor. Não gostei não. Porque o senhor marcou que é o A. Gostei não. Eu pensei que fosse o B. Mas é o A. Assinale a frase em que houve troca indevida da preposição antes do pronome relativo. Então, ele quer a errada, né? Errada. Pessoal, o pronome relativo é diferente, tá? Se aqui eu tenho um pronome relativo, a regência ele é feita pelo verbo, verbo ou nome que está atrás do pronome relativo. Por quê? Porque a preposição volta. Vou dar um exemplo. Servir a pátria é um dever de que não podemos fugir.
Ó, tá aqui o relativo, então tá aqui o verbo fugir. Quem foge, foge de algo. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, mulher... Foge. Não falo palavrão, tá? Foge, 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 Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Pantera Negra. Foge, tá bom? Então tá aí. Vamos ver outra. O livro é um meio cultural a que não podemos prescindir. Aí o negócio ficou brabo. Deixa eu apagar aqui, né? Aí, cadê a borracha? Aí o negócio ficou brabo. Por quê? Tá aqui o pronome relativo. Não podemos prescindir. Quem prescinde, prescinde de algo, de alguém, de alguma coisa. Logo, gabarito, B de bola. Tranquilo? Tranquilo nada, faça C. O Rio é o próximo destino para onde devemos ir. Pronome relativo. Devemos ir. Faça a pergunta para o principal. Quem vai a algum lugar ou para algum lugar? O filme de cujo nome você se lembrou. Opa! Agora ficou gostoso. Agora ficou gostoso. Professor, para a aula, para a aula, para a aula. Professor, você está errado, professor. E por que eu estou errado, cara? Tá errado. Por quê? Mostra a questão de novo. Quem lembra, lembra algo e não de algo. O gabarito é o D. Mas lembra que é uma banca chamada FGV? O verbo lembrar, quando ele for pronominal, ele é um verbo transitivo indireto. O que é um verbo pronominal? Que vem acompanhado por um pronome. Verbo lembrar veio acompanhado do se. Então ele vai virar um verbo transitivo indireto, tá vendo? Quem lembra, lembra de alguma coisa. Nesse contexto, que ele é um verbo pronominal. Beleza? Eita, professor. Caramba, é mesmo, ó. Vem, FGV, vem. São fracos argumentos em que o ministro se apoiou. Quem se apoia em alguma coisa. Gabarito da 9. Opa, D não, mano. Gabarito é a B de bola. B de bola. Só peço desculpa, tá, pessoal? Não é um erro que vai atrapalhar a sua aprovação nem nada, tá? Só consertei agora aí. Tá? Gabarito B de bola. Tudo bem? Tranquilo? Eita, professor, que banca nojenta, né? Assinale a opção em que é possível identificar sujeito expresso no enunciado. Aí ficou fácil, né? Começar com a letra E. Houve muito tumulto. O verbo haver pode ser trocado pelo verbo existir. Quando o verbo haver puder ser trocado pelo verbo existir, aí eu tenho sujeito inexistente, que também pode ser chamado de oração sem sujeito, que também pode ser chamado de sujeito zero, também pode, tá? Então já não é essa. Disseram, opa, terceira pessoa no plural, eu não sei quem disse, logo aqui o sujeito é indeterminado. Acredita-se que a inteligência... rapaz, mate essa banca. Essa banca. Banca nojenta. Acredita-se isto. Não, acredita-se nisto. Aqui a preposição está oculta. Tá? Aí acredita-se. Não sei quem acreditou. Não sei quem foi. Percebeu? Acredita-se. Tá? Então aqui o sujeito também é indeterminado. Que banca nojenta. Fala-se muito em defesa da democracia. Fala-se muito. Muito não pode ser o sujeito, porque é um advérbio. Em defesa da democracia não pode ser sujeito. Tá com preposição antes. Então aqui também é indeterminado. Logo, só sobrou o gabarito A.
Observa-se o uso. O uso é observado. Lembra que eu ensinei? Verbo transitivo direto, mais o se, sujeito, gabarito, a de amor. Amor, amor é bom. Amar é bom demais. Eita, amar é bom demais. Assinale a frase em que o termo sublinhado exerce a função de complemento nominal e não de adjunto adnominal. A necessidade de dinheiro. Ó, olha para cá. Sempre que um substantivo pedir preposição, eu tenho um complemento nominal. Sempre que um substantivo pedir preposição, eu tenho um complemento nominal. Por isso que a gramática traz assim: o objeto indireto está para o verbo, assim como o complemento nominal está para o nome. Por quê? Para ter objeto indireto, o verbo tem que pedir preposição. Para ter complemento nominal, o nome tem que pedir preposição. Então eu brinco, não for verbo, mas pediu preposição, complemento nominal. Não for verbo, mas pediu preposição, complemento nominal. Não for verbo, mas pediu preposição, complemento nominal. Olha lá. A necessidade. A é artigo. Necessidade, substantivo. Quem tem necessidade de algo, de alguma coisa, de alguém. Gabarito a, complemento nominal. Percebeu? Agora, professor, você pode falar bonito? Pode? Posso. Fala bonito, então. Quando eu tenho um nome transitivo... Ai, meu Deus, me apaixonei por esse professor. Ele falou nome transitivo. Querido, nome transitivo é um substantivo ou um adjetivo que pede preposição. Pronto, é isso. Igual eu expliquei. Percebeu? Ah, é isso, é? Ah, rapaz. Professor, não me apaixonei por você. Não me apaixonei. Vamos lá. A frase abaixo em que foi pluralizada de forma correta. Concordância verbal, né? Precisa-se... Opa! Antes de mais uma semana de folga, tem preposição. Não pode ser o sujeito, então não pode ir para o plural, porque é indeterminado. Descobriu-se a razão. Ah, não. Quem descobre algo. Verbo transitivo direto, mais o se, a razão virou o sujeito. Então, né? Então, a razão é o sujeito. Coloca no plural o sujeito. Sujeito no plural, verbo deveria ficar no plural. Deveria. Então, não é descobriu-se, é descobriram-se. Então, já errou aí, vacilou. Já não é a letra nem A e nem a letra B. C. Não se crê... Opa! Príncipe encantado não pode ser o sujeito porque tem preposição antes. Então, o verbo não pode para o plural, porque o sujeito é indeterminado. Formulou-se, quem formula algo. Verbo transitivo direto, mais o se. Uma nova teoria sobre esse tema é o sujeito. Né? Ó, agora foi para o plural. O sujeito, verbo no plural, gabarito de din-din gourmet. É a mesma coisa que a A? Ah, não, não. Mais encomendar. Tem preposição antes, não pode ser o sujeito. Se não pode ser o sujeito, porque ele é indeterminado, sujeito indeterminado com o se, o verbo fica no singular. Para a aula. Ei, para a aula. O que foi? Professor, o senhor está dizendo que não pode ter sujeito com preposição antes, é? Eu não, a gramática. Ô, professor, está errado. O Bechara e o Gamakuri, professor, eles dizem que pode ter sim sujeito com preposição antes. É só o Bechara e o Gamakuri. A maioria dos gramáticos dizem o quê? Não haverá sujeito preposicionado. Então, percebeu que a IDECAN não está aceitando... A FGV não está aceitando sujeito com preposição antes, porque se você for ficar
Se pegando a detalhe, em que sentido? O que os gramáticos dizem vai ficar assim meio doidinho. Por quê? Meu filho, pai, o que esses caras discordam um do outro? Tranquilo? Então cuidado com isso, tá, pessoal? Valeu! A frase abaixo que mostra paralelismo sintático em sua estruturação. Meu Deus do céu. Paralelismo significa igualdade. Fala, Patrícia. Professor, igualdade ou equidade? Não, Patrícia. Não, Patrícia. Patrícia. Não, Patrícia, não. Vamos por esse lado não, Patrícia, tá bom? Não, é igualdade, tá? Ser igual, tá bom? Vamos lá. O que é um paralelismo? É ser igual. Como assim ser igual? Toda a estrutura igual. Como assim? Se aqui eu tenho sujeito, se é essa oração, né? Tem sujeito mais verbo, mais advérbio, essa outra oração tem que ter também igualzinho. Sujeito, verbo e advérbio, entendeu? É tudo igual. Olha o item A. Se achares 3.000 reais, leve-o à polícia. Se está introduzindo uma oração subordinada, substantiva, condicional. Se achares 3 contos, oração subordinada, substantiva, condicional. Essa oração está no início da oração. Essa oração está no início. Essa oração também está no início. Percebeu? Ó, condicional, condicional. Está no início, está no início. Tudo igual. Gabarito, A de amor. Mas por que não é a letra B? Todas as mulheres, sujeito. Honrarão, verbo. Os seus maridos, objeto direto. Aqui deveria ter a mesma coisa, ó. Os nobres, quantos... Percebeu? Não tem. Aqui não tem sujeito, verbo e objeto direto. Tá percebendo? Então não tem a mesma coisa. Não é igual. Não tem igualdade. Não é igual. Apaga. Olha o item C. Uma mulher dura enquanto durar o casamento. Adjunto, ó. Oração subordinada adverbial temporal. O resto da vida nem verbo tem. Então não é oração, não é. Então tá diferente. O cérebro humano começa a trabalhar quando a gente dorme. Tá? Quando a gente dorme. Durante o horário de trabalho. Aqui pelo menos tem verbo. Uma oração. Aqui nem oração é. Durante o horário de trabalho é um adjunto adverbial. Tá? E não uma oração. Os homens envelhecem. Tá? Então, artigo, sujeito, verbo. Tem a mesma estrutura? Não. Então, paralelismo, pessoal, tem que ser o quê? Tem que ser igual. Tudo igual, tá? Se aqui eu tenho uma conjunção condicional, sujeito, verbo e complemento, sujeito, verbo e complemento. Se aqui eu tenho preposição, tem que ter preposição. Se aqui eu tenho artigo, tem que ter só artigo. Tudo bem? Aí, o tão temido paralelismo, olha. Assinale a frase que mostra um erro no emprego da vírgula. Quando assumi 4 anos atrás, estávamos à beira do precipício. Desde então, se alguém tiver, de qualquer forma, o privilégio de mentir, será o governante. Ai, meu Deus do céu. Em política é assim. Flertamos, namoramos e, se der certo, casamos. Ter couro de elefante é uma... Não, para. O que é o maior dom que Deus pode dar a um estadista? Ter couro de elefante. Ter couro de elefante é o sujeito. Tudo o que sobra do sujeito é o predicado e o é verbo. Eu nunca separo por vírgula.
eu nunca separo por vírgula, eu nunca separo por vírgula o sujeito do verbo do predicado por uma vírgula. Eu nunca separo por vírgula o sujeito do verbo do predicado, gabarito de dadinho. Tá bom? Beleza. Sobre os modos de organização discursiva de segmentos, assinale a afirmativa correta. Deixa eu ler primeiro. Trata-se de um texto exclusivamente narrativo. Para. Anote aí. Não existe texto puro. Não existe texto puro. Não há um texto puramente narrativo, puramente descritivo. É predominantemente. Então, se houver lá puramente, exclusivamente narrativo, exclusivamente injuntivo, tá errado, tá? Tá errado. O texto não pode ser puro, ele é predominantemente. Trata-se de um texto exclusivamente descritivo. Por favor, por favor. Trata-se de um texto de fundo argumentativo, com a defesa da tese de que as pessoas nunca são o que parecem. Trata-se de texto simultaneamente descritivo, narrativo e argumentativo. Trata-se de um texto narrativo e descritivo. Este último modo voltado, descritivo, para as pessoas presentes na cena. Não esqueça, tá, pessoal? Que o texto descritivo, ele fica dentro do texto narrativo, Em uma aula de teoria dá para ver bem direitinho, tá? Vamos lá. Doutor Cobalt, com o espírito alegre de que era dotado e com a sua pitoresca e original maneira de contar as coisas, narrou às damas e cavalheiros que se achavam no palpitante salão da condessa Alzira, a curiosa e singela história de Ângelo. Foi escutado com máximo interesse a formosa e fria dona da casa, essa mulher que diziam de coração surdo a todas as ternuras e de olhos secos e fechado para todas as dores. Era, todavia, a que se mostrava presa dos lábios do narrador e a que mais avidamente lhe bebia as palavras. Trata-se de um texto de fundo argumentativo, com a defesa da tese de que a pessoa nunca... Não, texto argumentativo? Não. Argumentativo é aquele texto que o autor vai querer te convencer de alguma coisa. Texto argumentativo é aquele texto que o autor vai querer lhe convencer de alguma coisa. Vai querer lhe convencer. E não esse é o caso. Trata-se de um texto simultaneamente descritivo, narrativo e argumentativo. Argumentativo não tem argumentativo. Trata-se de um texto narrativo, sim, que está narrando, querendo ou não. Descritivo, porque ele descreve que a pessoa tem coração surdo. Não, pessoal, para a aula. Para a aula, por favor. Eu aprendi a minha vida toda que texto descritivo é um retrato escrito. Texto descritivo descreve pessoa, lugar, objeto, animal, coisas. O senhor está errado, professor? Não, cara, não estou. O texto descritivo também descreve pensamento, sentimento, ação. Existe a narração subjetiva, a descrição subjetiva e existe a descrição objetiva. Percebeu? Então, querido, olha aí, ó. Mas tá, a formosa e fria dona da casa, essa mulher que dizia de coração surdo a todas as ternuras de olhos secos e fechados para todas as dores, era todavia... Percebeu que está descrevendo aí? Então tá aí. Gabarito... Nem dei não, né? Gabarito é, né? Gabarito é de escola. Queridos, demorei um pouquinho além da conta, mas eu expliquei detalhe por detalhe.
Tudo bem? Ei, você que não conhece o curso MS, que você gostou das aulas, tá? Se você quiser adquirir o nosso curso, clique em algum lugar da tela. Pode clicar que você já vai cair direto lá. Bom, aqui é um curso, não é para você virar professor de língua portuguesa, não. É para você pegar a questão, acertar a prova e passar no seu concurso. Tá? Não esqueça, não é faculdade. Então, os professores daqui são treinados para quê? Para lhe entregar a prova, tá bom? Então, clique em algum lugar daí do curso. Tá aí, ó, técnico em radiologia, psicólogo hospitalar, farmacêutico, nutricionista, assistente social, conhecimentos gerais, tá aqui, ó, e aí vai, né? Mesmo com óculos, tô chegando, não tô conseguindo ler. Enfermeiro, fisioterapeuta. Então, se você fazer concurso para EBSER, tá aqui o curso que mais aprova no estado do Ceará e na região norte, nordeste, sul, sudeste do Brasil. Beleza? Tranquilo? Pessoal, desculpe qualquer brincadeira, mas meu jeito é assim. Um dia reclamaram que eu chiava. Não há como eu não chiar, né? A não ser que eu dê minha aula à escola. Não há como, porque eu sou carioca, tá bom? Mas eu tô trabalhando a dicção para não chiar, tudo bem? Então, para você ver que não dá para agradar todo mundo, tá certo? Queridos, não desista. Ah, mas essa aula eu não entendi. Assista de novo. Assista de novo. Não tenha, assim, sabe? Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo de não crescer. Sabe, português para alguns é chato, é difícil. Mas não se preocupe não, tá? Eu vejo concurso público como? Eu tenho que mastigar para você a matéria. E é isso que eu tento fazer, tá bom? Aqui eu dou aula para o cara passar na prova do concurso. Professor, eu quero virar professor de língua portuguesa. Então, com todo respeito, tá? Não é comigo. Comigo é o quê? É entregar a prova para você acertar a questão. É isso, tudo bem? A maioria entende, tá certo? Queridos, paz, amor e não desista. Beijinho, beijinho e flau, flau. Valeu!